Há muito tempo, na pequena cidade de Belém, vivia um casal chamado José e Maria. Eles eram humildes e dedicados a Deus. Certo dia, um anjo apareceu a Maria e disse que ela seria abençoada com um filho especial, que seria chamado de Jesus. Maria ficou surpresa, mas aceitou a vontade de Deus. José, por sua vez, ficou um pouco preocupado ao saber que Maria estava grávida, pois eles ainda não eram casados. Mas em um sonho, um anjo apareceu a José e lhe disse para não ter medo de tomar Maria como sua esposa, pois o filho que ela esperava era fruto do Espírito Santo. Assim, José e Maria partiram de Nazaré rumo a Belém, pois o imperador tinha ordenado que todos se registrassem em sua cidade natal. A viagem não foi fácil, pois Maria estava grávida e eles tiveram que percorrer uma longa distância a pé. Ao chegarem em Belém, não encontraram lugar para ficar, pois a cidade estava lotada de pessoas que também tinham vindo se registrar. José e Maria foram acolhidos em um estábulo, onde havia uma manjedoura para animais. Foi naquela humilde manjedoura que Maria deu à luz a Jesus. Naquela noite especial, uma estrela brilhante apareceu no céu, iluminando o caminho dos pastores que estavam nos campos próximos. Um grupo de anjos apareceu aos pastores e anunciou o nascimento do Salvador. Os pastores foram até o estábulo e encontraram José, Maria e o pequeno Jesus. Eles ficaram maravilhados e se ajoelharam diante do menino. Os pastores contaram a todos sobre o que tinham presenciado, espalhando a boa notícia do nascimento do Messias. Naquela mesma noite, 3 sábios do Oriente, guiados pela mesma estrela que os pastores viram, chegaram a Belém. Eles trouxeram presentes valiosos para o recém-nascido: ouro, incenso e mirra. Os sábios reconheceram em Jesus o Rei prometido e o adoraram. O nascimento de Jesus foi um momento de grande alegria e esperança para toda a humanidade. Ele veio ao mundo para trazer amor, paz e salvação a todos. Desde então, o Natal é celebrado todos os anos como o dia em que Deus enviou seu Filho ao mundo para nos dar a vida eterna. José e Maria foram acolhidos em um estábulo em Belém. Não encontrando lugar para ficar na cidade, eles foram abrigados na humilde manjedoura, onde havia uma manjedoura para animais. Foi nesse local simples que Maria deu à luz a Jesus. Quando José e Maria chegaram em Belém, eles encontraram a cidade bastante movimentada devido ao censo que estava sendo realizado. As ruas estavam cheias de pessoas que também haviam vindo para se registrar. No entanto, eles não encontraram um lugar para ficar, pois todos os alojamentos estavam ocupados. Foi então que eles acabaram encontrando abrigo em um estábulo, onde Maria deu à luz a Jesus. Certamente, a história de José e Maria em Belém é um relato importante na tradição cristã. Segundo os evangelhos de Mateus e Lucas, José e Maria eram de Nazaré e viajaram para Belém devido a um decreto do imperador romano Augusto, que ordenou um censo de todos os habitantes para fins de registro e pagamento de impostos. Ao chegarem em Belém, José e Maria enfrentaram dificuldades para encontrar um lugar para ficar, pois a cidade estava cheia de pessoas que também haviam vindo para o censo. Apesar de Maria estar grávida, eles não conseguiram acomodação em uma hospedaria ou casa, e acabaram encontrando abrigo em um estábulo ou gruta, onde Maria deu à luz a Jesus. Após o nascimento de Jesus, os evangelhos relatam que ele foi colocado em uma manjedoura, uma espécie de coxo de alimentação de animais, porque não havia um berço disponível. Na mesma noite, anjos apareceram para pastores que estavam nas proximidades e anunciaram o nascimento do Messias, convidando-os a visitarem o recém-nascido. Os pastores foram até o estábulo e encontraram José, Maria e o bebê Jesus. Eles adoraram o recém-nascido e espalharam a notícia do nascimento do Salvador. A partir desse momento, a história do nascimento de Jesus em Belém se tornou um dos eventos mais significativos na tradição cristã, celebrado anualmente no Natal. Essa história simboliza a simplicidade e humildade do nascimento de Jesus, bem como a mensagem de esperança e amor que ele trouxe ao mundo. A história do nascimento de Jesus em Belém tem vários significados importantes na tradição cristã. Aqui estão alguns deles. 1. Cumprimento de profecias.
O nascimento de Jesus em Belém foi visto como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, que anunciavam que o Messias nasceria nessa cidade. Isso demonstra a crença dos cristãos de que Jesus é o cumprimento das promessas divinas feitas ao longo dos séculos. 2. Humildade e simplicidade. O fato de Jesus ter nascido em um estábulo, em condições humildes, simboliza a humildade e a simplicidade da mensagem cristã. Isso ensina que a grandeza de Deus pode se manifestar em lugares e momentos modestos, e que o verdadeiro poder está na unidade e na entrega de si mesmo. 3. Boas novas para todos. A mensagem do nascimento de Jesus em Belém é que a salvação e o amor de Deus são acessíveis a todas as pessoas, independentemente de sua origem social, econômica ou cultural. O fato de os primeiros a receberem a notícia do nascimento serem os pastores, que eram considerados humildes e marginalizados na sociedade da época, reforça essa mensagem de inclusão. 4. Esperança e redenção. O nascimento de Jesus é visto como um momento de esperança e redenção para a humanidade. Ele veio ao mundo para trazer a salvação e a reconciliação entre Deus e os seres humanos, oferecendo uma nova chance de vida e um caminho para a eternidade. Esses são alguns dos significados que a história do nascimento de Jesus em Belém possui na tradição cristã. Ela serve como um lembrete do amor de Deus, da importância da unidade e da esperança que Jesus trouxe ao mundo. O nascimento de Jesus em Belém é associado ao cumprimento de duas profecias do Antigo Testamento. 1. Profecia de Miqueias. O profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, profetizou que o Messias nasceria em Belém. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. 2. Profecia de Isaías. O profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, profetizou que uma virgem conceberia e daria à luz um filho chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Essas profecias foram consideradas cumpridas com o nascimento de Jesus em Belém, conforme registrado nos evangelhos do Novo Testamento da Bíblia. A tradição cristã acredita que Jesus é o Messias prometido e que seu nascimento em Belém confirma o cumprimento dessas profecias. O nome Emanuel tem origem hebraica e significa Deus conosco. É uma palavra composta por duas partes, Emano, que significa conosco, e El, que significa Deus. O nome Emanuel é mencionado no livro de Isaías, no capítulo 7, versículo 14, como parte de uma profecia relacionada ao nascimento de Jesus. A profecia de Isaías afirma: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Essa profecia foi considerada pelos cristãos como uma indicação do nascimento de Jesus, que é visto como o cumprimento dessa profecia. O nome Emanuel é significativo porque representa a presença de Deus entre os seres humanos. Ele é um lembrete de que Deus está conosco, cuidando de nós, nos guiando e nos amando. É um nome que transmite esperança e conforto, enfatizando a proximidade de Deus com a humanidade.